quarta-feira, 18 horas, aqui na querida e linda cidade maravilhosa de Indaiatuba, pois é. E quarta-feira, todos vocês que nos acompanham aqui pelas plataformas digitais já sabem. Papo de segurança, dica de segurança com o Bro. E aí, Bro, boa noite, tudo bem? Boa noite, maravilha, beleza? Beleza a todos aí de casa. Borjão, qual que é a nossa dica de hoje? Hoje é um tema também, né? Como sempre, né? Sempre tem um tema polêmico e esse daí não seria diferente. Bullying. Tem de vista aí, né, que começará aí, né, o início, Sim. Volta às aulas, e a gente então escolheu esse tema aí, a partir do bullying dentro das escolas. Bacana. Há algum relato de bullying ou ocorrência feita aqui na delegacia que você trabalha? Não porque está em férias, né, Sim. mas já teve anteriormente? Sim, teve. Teve bastante já depoimentos e alguns casos, né? Sim. Porque, na verdade, é assim que acontece. Vamos falar por partes. Escolas são divididas em escolas estaduais e municipais. Então, alguns relatos são feitos em relatórios internos. Então, existe, por exemplo, das escolas estaduais, quem faz o registro é a ronda escolar do estado, né? Que no caso, a Polícia Militar. E dos municípios, as guardas civis. Então, sempre, às vezes, alguns relatos. Às vezes tem situações que a própria diretora tenta resolver ali, da melhor forma, e não chega ao ponto de ir para a delegacia. Tenta apaziguar a situação, né? Tenta resolver ali. E algumas outras situações, às vezes, não há possibilidade, não tem condições, então tem que ser não somente o boletim interno, mas é feito um boletim de ocorrência policial. E bullying também acontece no trabalho, no dia a dia, dentro de um ônibus ou dentro de uma rua, né? Por exemplo, aqui a gente tem o cara de cavalo que sofre bullying, né? Principalmente quando ele vem de segunda-feira cachaçado, né? Ele vem do pasto do nosso diretor que fica lá em Salto. O nosso diretor, o Borjão, ele tem um pasto lá na cidade de Salto, e no final de semana o cara de cavalo vai pra lá. Aí dá novidade durante a semana. Pastor. Mas ele sofre muito bullying devido a essa situação. Bom, brincadeiras à parte, vamos pro que interessa. Não, Borges? Exatamente. Então, como é um assunto bem polêmico e infelizmente vem aumentando muito, tomara que agora com esse retorno dos estudantes aí, né, dessa molecada, tenha uma conscientização, né? Certo. Porque é interessante a gente falar que é o seguinte, a criança, às vezes, ela já inicia a parte do bullying dentro da sua residência. Né? Às vezes tem situações lá. Então, vamos lá na parte da suposta vítima, né? Então, às vezes, o próprio pai, a mãe, às vezes começa a falar algumas coisas com ele lá que já gera gerando bullying interno dentro da casa. E outros, a outra pessoa, no caso, é o que gera o bullying em cima do amiguinho. Borges, o mais engraçado, nós que já somos das antigas, né? A gente já passou dos 40, graças a Deus. A gente vê que na época, quando a gente era criança, era brincadeira. Não tinha essa palavra. Não tinha essa palavra. Todo mundo levava na esportivo, mas será que não é muito mimimi? O bullying que a gente ouvia aquilo lá era o bullying, só que não era bullying, né? Era o bullying, que era do café. Exatamente. Mas só ouvia esse bullying. Mas na verdade, assim, acho que, como você falou mesmo aí, todos nós, os mais velhos aí, já passou por isso, teve aquelas brincadeiras, só que a gente tirava de letra. O cara xingava você, né? A parte de xingamento você também retribuía. Se tivesse que sair na porrada, sairia, tal. Depois daqui a pouco tava abraçando. Pra gente quando tava jogando bola. Sim. Então tinha muito disso. Lembrando a todos que o bullying antigamente era diferenciado desse. Os caras não iam pra porrada, assim, literalmente, dentro de uma escola, porque um chama o outro de neguinho, cabeção. Porque na nossa época era, cabeção. Até pouco tempo ainda existe, você está falando de bullying, é interessante, eu reencontrei alguns das antigas, eu não lembro, não sei o nome deles, é sempre você pro apelido. Mas na minha época tinha o Ratinho, tinha o Cabeção, Bolinha, Zóio, e assim por diante. E isso daí, naquela época e tudo mais, a gente tirava em relação ao quê?
são as características de tal pessoa. O cara tinha uma cabeça um pouco mais elevada, Avantajada, um pote. É o cabeção. Mas sempre rolou aquilo e não existia. Então, quer dizer, era outro mundo. Hoje não, hoje já mudou e a situação está num ponto que pode chegar o quê? Na situação criminal. Então é complicado. Tá? Você tem alguns exemplos aí para citar pra gente? A parte assim, a gente tem que entender o seguinte. Eu até grifei aqui as formas que existem de bullying. Então, primeiro, a verbal. Então, a primeira parte já chega aqui, que seria o quê? Xingamentos. Parte de xingamentos, então já começa a caracterizar. A segunda, fisicamente. Que aí o cara, ô gordinho, ô magrelo, tal. Então, se eu chegar lá e falar, ô bolinha, pro meu amigo do passado, eu tô trazendo um bullying contra ele. É complicado. Você tá vendo? Olha isso. Aí já vem outro. As relações interpessoais. Que aí já fica o quê? Como a gente pode dizer, como se fosse uma exclusão social. Aí já começa também, já é outra situação que, por exemplo, o cara começa a fazer muito boatos, espalhando algumas mentiras daquela pessoa, então ela também caracteriza o bullying também. Certo. A outra é materialmente, que aí já seria o quê? Quando a pessoa pega algo do coleguinha e tudo mais e começa a quebrar constante, ou seja, o que acontece? Eu não sei se era do seu tempo também, em relação assim, sempre, isso aí acho que sempre existiu e acho que sempre vai existir, aquele que se destaca na escola, às vezes pelo lado da maldade, às vezes você vê que ele é um pouco mais maldoso e ele quer ser tipo um chefe, um líder da coisa, sempre tem, isso aí vai existir. Sempre existiu, vai existir. Sempre vai existir. Só que não se destaca, vai se destacando às vezes um pouco mais pelo lado, né? O cara ele é um pouco, né, mais você vê ali a maldade no olho dele, né? Daquela criancinha. Mas enfim, ela começa, aí ó, o seu filho leva uma lancheira, né? O lanchinho ali, e aquele lá começa, tipo, já existe isso, de começar a pagar pedágio, digamos assim. O cara falou, não, me dá o lanche aí, metade do lanche, Sim. Me dá seu refrigerante, me dá seu... Então existe muito essa situação de ficar rolando muito essa parte do cara ter esse domínio. E as crianças já começam a mostrar isso. Na nossa época tudo era diferente. Tu tá aqui o Gabriel da Protector, que passou aqui para deixar um abraço. Eu acho que ele tá por aí ainda. Ô Luan, já foi. Então um abraço aí, o grande Gabriel que tá aqui nos nossos estúdios acompanhando. Mas é verdade, na nossa época era totalmente diferente. O cara, não existia pedágio. Né? Isso já não existia, isso a gente também não concorda. Mas algumas brincadeiras que do passado hoje em dia você não pode fazer, né? Chamar o amiguinho de gordinho, bolinha, cabeção, Luan, é complicado. Né? Hoje em dia a gente assume qualquer... E tá escrito no Código Penal, né? Não, o negócio já começa já da novidade, vai responder. E fora isso, agora já no mundo um pouco mais moderno, que não era do nosso, também que agora já é uma coisa mais atual, que já são dentro de comunicações, né? Parte assim, já no celular ou nas redes sociais. O bullying virtual, digamos. Que aí já mudou o nome, já ficou cyberbullying. Já tem um outro nome, então é uma coisa mais moderna. É o cyberbullying, que eu tô dentro de uma rede social, Face, Instagram, sei lá. E aí já começa também, é uma intimidação eletrônica. Então já tem essa aí, já começa a ter essa alteração também. Então até pro mundo atual, nomes atuais também, nomes mais modernos. Na realidade o mundo tá ficando muito chato, né? Muita coisa. Agora, essa questão do bullying, do cyberbullying, eu concordo, porque ir na rede social do outro pra xingar, pra defamar e denegrir é complicado. Mas tem muita coisa que a gente vê aí que hoje lei, isso, aquilo, que é complicado, que na nossa época mesmo não tinha. Exatamente. E é engraçado isso aí também. Engraçado não, na verdade, assim, é uma situação que existe também 4 fatores que ela também inclui os atores envolvendo isso aí. Então é dividido. O primeiro, que é o que tá falando ali, que tá inflamando, digamos assim, que é o agressor, propriamente dito. O claque, né? Aquele que está perto, que sempre vai cutucando, que os caras falam que é o isqueirinho, sempre tá ali, então ele festeja a situação, ele não fala nada, mas quando um fala, ele começa isqueirando o outro, sempre acelerando. O espectador, que aí tem um espectador passivo, que ele fica só ali, né?
que ele vê às vezes o coleguinha, né? A gente tá falando da parte da escola, vê o estudante ali, o aluno, tendo essas brincadeiras às vezes, né? Fora dos padrões, só que ele é passivo, ele não toma partido. não toma partido. E nessa aí pode entrar o quê? Vamos falar de uma situação dentro da sala de aula. O professor. Às vezes o professor ele vê uma situação, tá vendo? Só que ele fica totalmente passivo ali, não quer se intrometer, não, entendeu? Então isso aí também muitas vezes pode, será que muitas vezes aí não é falta de informação desse educador, né, que não acompanhou, é um cara mais das antigas, como nós, que tem uma outra visão do que esse pessoal de hoje em dia? Talvez não quer se meter, porque hoje a gente, infelizmente, a gente vê vários vídeos aí em que professores estão sendo espancados, né, dentro da sala de aula. Então, às vezes, são devido a esses fatos aí, essas situações que estão vindo aí cada vez mais exposto, e aí talvez ele fique. Mas eu acho que está errado, né, na parte dele ali, quem é autoridade dentro da sala de aula é ele. Professor, educador, né? Então ele não pode ser passivo, ele tem que tomar um partido. Ou comunica, ou informa, retira a pessoa, leva para a secretaria, passa para a diretora, eu não sei. Tem que tomar uma providência, não pode deixar daquela forma. E na nossa época também, lembrando, era apagador que voava, era giz. Então a gente tinha umas coisas dessas. E mais para trás ainda, lá na época, na década de 80, 70, o aluno que desobedecia lá, o educador, tomava reguada na mão. O professor vinha com uma régua, madeira na mão do aluno, ou na bunda. Não sei se alguém de vocês já ficaram, depois manda aí os comentários aí. Atrás da porta? Eu já. Já ficar em pé atrás da porta. E já teve casos e tudo mais. Eu não peguei, mas de ficar atrás da porta eu fiquei. Já peguei esse castiguinho dentro da sala de aula. E a situação que tinha do milho e daquelas tampinhas de garrafa. Isso eu ficava em casa, meu pai colocava direto. Então tinha isso daí, tinha escola que tinha, alguns professores seria nessa... Fazia, das antigas, bem das antigas. Meu pai, a gente fazia... Em casa ninguém foi santo, todo mundo era o capeta lá. A molecada, somos em 4, todo mundo aprontava. E quando aprontava era castigo, era no milho, no feijão, na tampinha de garrafa, mas na malandragem a gente virava a tampinha. Aí quando o pai ou a mãe ia chegando perto, a gente dava uma apertada na tampinha lá pra ficar a marca. Sim, que ele olhava, exatamente. Deixa eu ver se tá a marca aí. A gente cara pra parede. E a gente ficava zoando. Pra gente era mais uma tentativa de uma diversão do que um próprio castigo. Mas hoje em dia, século XXI, tudo mudou. Né? A educação está totalmente diferente. Na nossa época, a gente era acostumado a pedir bênção para os mais velhos. Né? Benção avô, benção mãe, benção pai, benção tio, tia e assim por diante. Hoje em dia a gente não vê. Não vê, infelizmente. E mais do que isso daí, que é a pessoa que é afetada, né? Que aí no caso, então você vê que são divididos em 4 atores ali daquela cena. Sim. Então você vê, é o que tá falando, que ainda tá agredindo, ou o que tá só festejando, que fica ali e tal, curtindo a desgraça alheia, o outro que também não fala nada, mas só que daí é uma autoridade dentro, que seria no caso um outro aluno às vezes que tá perto, ele não vou me meter, ou então o professor, e a outra que é a vítima envolvida nessa aí, que infelizmente que também a vítima às vezes ela fica naquela, o cara, a outra pessoa, não vou, né, no caso aqui das crianças, começa a tão perturbar ela, tão mais que ela não toma nenhuma reação. Hoje em dia esse negócio de bullying, cyberbullying tá tão, assim, de uma forma tão grotesca, né, não é como a época da gente, que tudo levava a esportiva. Hoje em dia, dependendo da situação aí, várias crianças, jovens e adolescentes vão aí pro caminho do suicídio, se suicidam, né, porque não aguentam mais aquela situação, como também há aí casos de bullying de autoridades na área de trabalho, alguns educadores também que no passado recente já cometeram algum tipo aí de bullying com os filhos. Isso ocorre muito nos Estados Unidos também, né? Nos Estados Unidos o pessoal lá, os jovens que entram dentro de escola e matam todo mundo lá, tentam matar. Geralmente, se você for pegar o antecedente dele, a gente já vê que tinha essas questões de bullying, né? Com certeza. Umas brincadeiras muito mais pesadas do que antigamente, da nossa época. E aí ele vai tomar aquela iniciativa, tudo mais, ou seja, vai comprar uma arma, tá, vai fazer o que a gente vê nos vídeos aí, infelizmente, e vira essa tragédia monstruosa.
Mas... É isso mesmo. Borjão, o papo tá bacana, né? Mas você tem mais alguma coisa para acrescentar? Então, essa daí é uma parte interessante que a gente tem que só para agora dar uma... falando sobre os educadores, os responsáveis pela escola, também é interessante, elaboraram um plano de ação. Isso daí, então, é uma coisa interessante para que as escolas aqui não tem, mas que elabore-se esse plano de ação aí para que contra o bullying. E nessa aí o que é? A escola precisa de um espaço para que possa ter essa discussão. E a coisa interessante, tem que ser supostamente o agressor, né, o que iniciou, os pais, tem que chamar os pais, então daquele que está iniciando e aquele outro que no caso que seria a vítima. Sim. E os pais também. Então é uma coisa interessante, isso daí chama-se plano de ação. Muito é uma bacana. coisa interessante que tem que ser feito. E uma outra coisa que eu queria também só para colocar, para ver, aqui pode também ser gerado como bullying, ele pode ser praticado por professores, os funcionários da escola, porque às vezes vê uma criança começa a falar coisa, então você também está cometendo crime, ou os outros alunos, né, que já é o fato. Então alunos, funcionários e professores. Então, também cometem bullying em cima, às vezes, daquela criança. Às vezes a criança está ali e tal, você fala uma coisa, tipo, sei lá, uma orelha maior, né, do que a outra, sei lá, alguma coisa assim que não é um padrão normal dos demais, mas essas anormalidade, deformidade, às vezes, do corpo, e você vai ficar brincando com isso? Então, tá errado. Então, preste bem atenção também aos educadores, aos profissionais aí também, que vocês também cometem esse abuso aí também, esse bullying. Exatamente. Você tem os dados das penas? Chegou para você? Não, mas só que daí, no caso, quando for registrar, dependendo da situação, quem acata é a delegacia, ele vai ser inserido no ECA. Né? A primeira coisa vai ser inserido no ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, dependendo da gravidade da situação, quem vai receber isso daí vai ser a Delegacia da Mulher, vai ser a DDM. Ah, tá. Então, vai ser esse caso. Graças a Deus, pelo que eu percebo aí, não tem os números não são tão extravagantes aí. Mas a gente está dando então essa atenção agora para que agora esse início de aula aí, o pessoal comece a se conscientizar, né, mano? Exatamente. E conversem, vocês pais, mães, conversem com seus filhos, explique, tentem não ter essa brincadeira, essa coisa desconfortável dentro da sua residência, porque ele vai levar isso para o amiguinho. Então a melhor coisa é tentar a conversa. Tenta achar. E uma coisa bem interessante é a empatia. Se você tem essa aí, você, o pai, tem isso, você consegue conversar, você consegue convencer seu filho, com certeza não vai gerar isso, não vai ter esse transtorno. Exatamente, né? Diferente não é feio, é diferente. Exatamente. Ô Borjão, chegamos aos minutos finais. Convido o pessoal para assistir o programa de sexta-feira e com quem nós estaremos aqui na sexta-feira. Pessoal, não perca, sexta-feira aí, mais um programa aí, ó, vai ser bacana. Estaremos aí com uma policial, né, uma guarda civil, a Xavier, estará com a gente aí, né, mano? Isso. E vai ser uma pauta, vai ser bacana, não perca. Eu não sei se eu vou falar o conteúdo, deixa para eles assistirem melhor, porque daí o negócio vai ser, vocês vão ficar curiosos. Será uma pauta bem diferente, bem diferenciada. Diferenciada. Então vocês vão gostar muito, quem acompanha nós aqui pelo Indy News Notícias vai gostar muitíssimo. E amanhã, Borges, estreia o primeiro programa Pet News com a doutora Mariane. Ó, que bacana. Então vocês de casa, não percam amanhã. A gente vai já estar repostando o banner aí do horário do programa da doutora Mariane. Tá bom? Veterinária, programa Pet News. Aí, não perca. Vamos se despedir dos nossos amigos de casa, o tempo passou voando, né? Nossa, maravilha, o papo é bom, né? Exatamente, ainda mais numa quarta-feira como hoje, quentíssimo, um dia totalmente quente. Nossa. Galera, sábado e domingo aí, ó, estaremos lá, Krav Maga, aquele mesmo esqueminha lá. Lá na Barroca Funda. Das 10 ao meio-dia e vamos pegar firme lá, ó. Não seja a próxima vítima. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá fazer uma aula de Krav Maga com o Borges, com todo o pessoal que está lá na Barroca Funda. Uma ótima noite de quarta-feira a vocês. Lembrando a todos, denúncia
palpite de matéria, entrevista, só entrar em contato com o Ednilson. Vamos ficando por aqui, uma ótima noite a todos, lembrando também que Deus conosco sempre.